Inclusive, nós fizemos uma pesquisa e realmente os dados são alarmantes. Crianças de 8 a 12 anos passam, em média, 5 horas por dia na frente das telas. E isso, obviamente, amplia a exposição a conteúdos adultos. Então, qual é a recomendação prática para as famílias para proteger as crianças da adultização precoce? Se formos pensar mais, assim, o uso das mídias, os adultos, eles vão precisar ter controle do que essa criança está acessando, pesquisando. Então, hoje tem aplicativos de controle parental, aplicativos que têm acesso, inclusive, ao que está sendo comunicado no chat. Isso vai depender do nível de confiança, do nível de conhecimento que você tem, né, daquela criança ou adolescente. Mas isso vai mostrar a quantidade de horas, porque hoje o adolescente ele leva o celular. Sim. Para a cama, para dormir. Sim. E o que a gente sabe aqui no ambulatório? É que eles não dormem. Eles ficam no celular até de madrugada. A realidade, o que acontece é que o celular ele está tomando várias áreas da vida, né? A área do sono, a área da socialização, a área da interação da família. Então, o importante é que os pais tenham esse controle do que está sendo acessado, a quantidade de horas, que isso seja delimitado, qual a rotina que ela tem, a criança já fez as obrigações escolares, seria um momento de descontração, de relaxamento, mas que isso fique delimitado, não fique à vontade, a depender do discernimento da criança ou adolescente, que ele ainda não tem. Ele ainda não sabe regular a quantidade de tempo e cabe ao adulto oferecer. Mas se a gente for pensar em outras áreas de adultização, né, por exemplo, a vestimenta, quem compra a vestimenta de uma criança são os próprios pais. Então eles precisam estar atentos a essas informações. Será que dá para uma criança de 5 anos um saltinho é adequado para o desenvolvimento? Será que ela vai se sentir confortável de correr de saltinho? Você oferecer uma vestimenta que aperta, né? que atrapalha os movimentos, maquiagem, uso de maquiagem que muitas vezes tem substâncias que não são substâncias saudáveis para a criança, que tipo de alimentação que você está oferecendo dentro de casa. A criança não vai no supermercado, a criança não vai no shopping, né? Quem tem oferecido muito desse universo do adulto tem sido os próprios pais também. Tem a rede, tem a internet que ela acessa, mas tem também o videogame que é comprado pelo pai, pela mãe, né? O livro, o mangá, a revista em quadrinho. Então os pais eles precisam se conscientizar da importância de saber o que está sendo ofertado, se aquilo que está sendo oferecido para a criança é de acordo com a idade, é de qualidade, né? Se são conteúdos que vai agregar ao desenvolvimento. Eu queria a opinião da senhora sobre os influenciadores infantis. Crianças que estão gravando rotina, que estão influenciando outras crianças, que já têm responsabilidade de adulto, já estão ganhando dinheiro com isso. Eu queria saber o que isso pode acontecer no futuro do ponto de vista de saúde mental, comportamental. Como é que a senhora encara essa relação aí de influenciadores mirins? Eu encaro que os prejuízos que isso pode acarretar vão aparecer lá na frente. E uma criança que está sendo moldada a partir de engajamento, a partir de uma aprovação social, que não são guiados por valores ligados ao bem-estar dela, que são motivados muito mais por interesses financeiros, pode desenvolver uma autoimagem muito distorcida e ela se afastar daquilo que realmente possa fazer bem. Então ela pode ter uma dificuldade de entender, né, quais são os próprios valores, gostos simples, se autorrealizar. Então ela vai ficar dependendo de uma aprovação externa constantemente. E as redes sociais não têm essa capacidade de você estar ali dependendo daquilo. Cada vez mais um pouquinho. Retorno, né? Queria fazer uma pergunta que eu acho que os pais de adolescentes, eles precisam até dessa orientação. Para um pai que tem um filho de 17, 18 anos, que já são adolescentes, que estão naquela fase de donos de si, acham que podem fazer tudo. E os pais de adolescentes, a senhora ainda recomenda que eles estejam de olho o que é que os seus filhos adolescentes estão fazendo, ou já está na hora de dar mais privacidade pro filho? Essa é uma pergunta importante, porque a gente tem o limite legal, 18 anos, ele passa a se responsabilizar, né, possivelmente, penalmente,
Mas na psicologia não é assim. A partir dos 18 anos, agora eu sou responsável, agora eu tenho maturidade, vou arcar com minhas responsabilidades. No desenvolvimento humano, as coisas se dão numa outra nuance. Então pode ter um adolescente, um jovem adulto com 18 anos, com muita responsabilidade, com discernimento, com capacidade de entender que aquela atitude nas redes sociais vai ter uma repercussão. E vai ter um adolescente que não. Sim. Que ainda vai estar ali muito refém daquele ambiente. Mas o ideal é que o adolescente ele passe por uma educação que quando ele chega aos 18 anos, ele esteja mais apto para discernir mesmo, tomar suas próprias escolhas, atitudes, saber escolher, saber se proteger. Não só nas redes sociais. O que se espera é que ele consiga utilizar um meio de transporte, que saiba se relacionar, escolher com quem se relacionar, né? Se ele se identifica com uma determinada pessoa, qual a profissão que ele quer seguir, ele já vai poder dirigir. Sim, né? sim. A gente já tem essa possibilidade. Então, nas redes sociais, isso se daria da mesma forma. Não seria o ideal você precisar fiscalizar. É porque ele já vai ter uma liberdade de ir e vir. Já vai poder tomar algumas atitudes sem a presença constante dos pais. Então, não seria bom precisar fiscalizar. De um monitoramento parental nesse nível no celular. Ele já estaria mais apto a saber discernir e ter a sua intimidade preservada. Tudo bem que realmente a partir dos 18 anos é a sua idade civil, né? Ele já está aí capaz, absolutamente capaz. Mas e aquela fase pré-adolescente, né? Pré-adolescentes, né? 11, 12 anos, eles já podem pedir para o pai, não, pai, minha privacidade, minha privacidade, meu celular. Como é que a senhora lida com isso? Eu posso realmente dar privacidade a um pré-adolescente de 11, 12 anos? Depende. Como que esse adolescente, ele está se comportando em outras áreas da vida dele? Ele tem maturidade para se responsabilizar pela alimentação dele, pelas coisas dele, pelos estudos. Ele tem essa separação do que é importante, do que não é. Ele consegue manejar o tempo dele, equilibrando as responsabilidades com o lazer, o isolamento com a socialização. Se você percebe que o seu filho ele tem esse equilíbrio e percebe que ele escolhe as amizades, você conhece os amigos, conhece as famílias que ele anda, sabe qual o trajeto que ele vai. Se você sabe exatamente para onde ele está indo e você conhece, naturalmente você vai permitir. Entendi. Você vai se sentir. Agora, se você está totalmente no escuro e não sabe, não vai tem confiar mais às cegas, eu diria que ainda não é. Ele não está pronto. Porque se você não sabe o que o seu filho está acessando, com quem ele está andando, então pode ser que você se surpreenda. Então, o critério seria o conhecimento que você tem sobre o seu filho. Entendi. O que ele mostra em outras áreas, ali dentro de casa, ele vai agir também assim nas redes sociais. Se ele está muito fechado, se ele apresenta um comportamento angustiado, provavelmente ele também está assim nas redes sociais. Para finalizar, essa pergunta novamente é voltada para os pais. Quanto que a preocupação passa a ser exagerada a proteger os filhos, né? O que a senhora acha? Não postar nada? Ou então não autorizar o uso de imagens na escola? Qual é o limite, né? Qual é a régua entre estou protegendo os meus filhos ou estou sendo neurótica na proteção dos meus filhos? Olha, os profissionais mais atuantes nesse campo, eles estão com uma tendência mais radical. Então, seria a recomendação: não postar. Porque hoje, quando a gente posta uma foto, quando a gente posta uma imagem de uma criança nas redes sociais, você pode até ter um perfil mais fechado. Às vezes é um parente que, de uma forma, às vezes, no WhatsApp, sem maldade, caminha por um grupo e aquilo perde o controle. Tá na internet, tá no mundo, né? Tá no mundo. Então, alguns profissionais têm apontado com rigor de não. O ideal é que não se divulgue fotos, né? Mas eu acho que tem uma discussão interessante também, que é até que ponto os pais têm pleno domínio e direito sobre a imagem dos filhos. Porque lá na frente a gente não sabe o que vai acontecer. Então a criança que hoje está sendo exposta, lá na frente ela pode se sentir muito constrangida. Invadida. Muito invadida com sua privacidade. Sim.
Não, depois que saiu o vídeo, eu me peguei olhando meu Reels ali, pô. Eu passei a arquivar a foto da minha filha. Eu falei, cara, eu vou arquivar porque, eu não sei, né? Hoje em dia tem inteligência artificial aí, eu não sei se podem pegar a imagem da minha filha, colocar em alguma situação. Eu realmente fiquei mais rigorosa. Quanto, ainda tenho fotos dela nas redes, fotos que eu acho que está em família, aniversário e tal, mas foto dela sozinha, eu tirei. Eu fiquei com medo, eu fiquei com essa preocupação me pegou em um outro lugar. A gente tem essa distinção do que é a vida privada e do que é a vida pública. E nas redes sociais, esses contornos eles estão sumindo. Sim. Então, acho que cada família precisa olhar o quanto que está disposta, né? Uhum. A correr certos riscos, né? O que vale mais a pena. Não é um álbum de família. Sim. Nas redes sociais. É comércio, né? Estamos realmente em um ambiente para vender alguma coisa. Eu enxergo dessa maneira, né? Eu queria abrir um espaço para a senhora falar com a família Naval alguma orientação, alguma recomendação, algo que a senhora ache relevante, que vai fazer diferença na vida de quem estiver assistindo. Então, nesse momento, o que é mais importante, a gente fala isso. Porque isso é um tema que Mas o que eu acho que é importante reforçar sobre esse tema é para a gente não terceirizar a socialização, a educação. O mais importante disso é que os pais estejam próximos dos filhos, estejam atentos às necessidades. Não substitui uma interação ao vivo. Sim, momentos offline. Online, com jogo online. Vamos trazer de volta, né? O jogo físico, a interação física. E esse fenômeno, né, da gente estar assim, levando tudo para o universo online, está gerando consequências do desenvolvimento que a gente ainda não sabe, mas a gente tem algumas dicas. E mais recentemente, nós temos o desafio que é em relação à inteligência artificial. Sim. Porque agora nós estamos terceirizando também pensar. Sim, estamos atribuindo às máquinas, né, as big techs, a tecnologia, a capacidade que sempre foi inerente ao ser humano. Sim, nossa, né? Agora a gente não sabe mais. Então, o desafio é a gente também interagir com essas ferramentas sem transpor todo o universo humano, que é tão rico, para esse único contexto. Eu queria te agradecer nesse momento por ter esclarecido. Eu acho que a família Naval vai poder tirar muitas dúvidas sobre esse assunto. Eu sei que é um assunto até infinito, a gente conversaria aqui durante bastante tempo. Estamos bem encaminhados. Tá bem? Então, muito obrigada pela sua participação. Eu quero convidar a família Naval a visitar pelo site, acessar todos os conteúdos do nosso site e até a próxima.